Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de muita macumba. Eu trouxe aqui o Matheus e o Caio para falar sobre o portal Caminhos de Ogum. A gente vai falar um pouco sobre como que é tocar esse portal, como que é falar nesse jornal, como que é trazer novas pautas. Mas antes de tudo, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque a gente traz aqui de uma forma diferente. Peço também que vocês se inscrevam no canal e comentem aqui para dar sugestões para a gente melhorar cada vez mais. Bom, já vou trazer a primeira pergunta para o Caio, que é: Caio, quem é você em essência? Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês, falando sobre religião, falando sobre Umbanda, falando sobre um pouco de mim, falando um pouco sobre o nosso portal, nosso trabalho, o que a gente faz, nossos escritores, colaboradores, enfim, aproveitando mais uma vez uma oportunidade de usar um canal aí para a gente conversar sobre religião de Umbanda e conversar aí no geral sobre muita coisa aí, né? Fala macumbeiro, né? Fala bastante coisa aí. Bem, meu nome é Caio Augusto, sou sacerdote de Umbanda Sagrada, sou espiritualista há mais de 20 anos, venho aí galgando aí dentro da religião de Umbanda um caminho, e dentro do mundo espiritual, né, um caminho. Sou um cara que trabalha com tecnologia da informação. Para quem não me conhece, algumas pessoas já viram alguns vídeos meus falando um pouco sobre mim, mas vem falando muito sobre a parte religiosa. Então, trabalho com marketing digital, trabalho com TI, com redes sociais, com internet e afins, né? E trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Trabalho com desenvolvimento de equipes e muitas outras coisas. E fora isso, eu me dedico aí full time também à religião, também estudo a fundo não só a religião de Umbanda, mas a teologia das religiões, e os seus princípios, enfim, Deus no geral, né? Que está dentro aí de tudo que a gente tem. Então, acho que o Caio, na essência, é o Caio que procura estar sempre procurando o melhor, né, para ele, no mundo físico, né, que a gente pode dizer aí, e sempre está aí procurando novas soluções, novas tecnologias, porque isso faz parte de mim, enfim, desde moleque eu estou envolvido nisso, então procurar o novo faz parte de mim, então eu tenho muito essa parte de Ogum e manjar muito em mim mesmo, procurar novos caminhos e criar novas coisas, estar dentro da minha vida. E a religiosidade, né? A religiosidade, quando a gente fala, quando a gente se dedica à religião, a gente se dedica a uma comunidade, não tem como não estar dentro da nossa vida. Então, eu acho que isso daí já faz parte da minha essência, porque eu vivo isso 24 horas por dia, não tem como me desplugar nem do que é a religião e nem do que eu sou. Então, para mim, já é normal. Então, é natural falar da religião e é natural vivenciar ela para mim, porque eu vivo isso praticamente 24 horas por dia. Então, eu acho que isso já faz parte da minha essência, mais do que a minha vida hoje, né? Hoje, minha vida hoje é uma vida de alguma das passagens, né, de vida que eu já tive e vou ter. Mas eu creio que a essência espiritual, o se ligar com Deus de algum modo, já faz parte da minha essência, né? Então, eu acho que esse daí é a apresentação Caio, né? Que gosta de falar sobre isso, que gosta de estar envolvido nisso. Enfim, eu acho que esse daí é um pouquinho da minha essência, né? Muito legal. Depois a gente pode falar um pouco sobre essa tecnologia da informação e sobre marketing digital, que eu também sou dessa área. Mas, Caio, Muito conta um pouco pra bom, gente como Mara, que você bacana. chegou na Umbanda. Bem, religião de Umbanda, para mim, ela foi não é que ela foi imposta para mim, né? O mundo espiritual, ele fez com que eu entrasse nele de um jeito ou de outro. Quando eu era criança, eu tinha alguns amigos, a gente frequentava a igreja presbiteriana, eu era evangélico, eu tinha, já minha família já era envolvida com a religião de Umbanda, mas eu, por incrível que pareça, eu procurei outra religião, mas não por aquela religião ter me chamado a atenção em si, era algo que já era normal. Eu andava com alguns amigos que eles iam na igreja e eu gostava daquela união, de estar indo sempre em comunhão com as pessoas,
estar indo em todos os domingos no culto, participar da escola dominical. Eu achava interessante conhecer Deus, enfim, como eu falei, Deus, a religião sempre esteve no meu caminho. E quando eu conheci a Umbanda ela já fazia parte de mim, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu não praticava 100%. Então, assim, para mim era normal, por exemplo, minha avó me levar na benzedeira, e para mim era normal ir na festa de Cosme e Damião, mas para mim também era normal ir na igreja. Para mim também era normal ir, tipo, numa primeira comunhão. Para mim também, tipo, então para mim era muito plural. Eu não via uma barreira como depois que eu fui ficando velho, de ver realmente esses preconceitos. Eu nunca fui uma pessoa que tive preconceito religioso. Então, para mim, tudo que fazia bem para mim naquele momento era bom. Então, eu nunca tive uma distinção. A partir quando eu comecei aí ficar um pouco no começo da adolescência, aí sim eu me deparei com a religião de Umbanda, porque eu conheci um grande amigo meu, que o pai dele tinha um terreiro na casa dele, e eu vinha passando até falei da última vez, na última entrevista que eu falei, que eu vinha passando por uns certos ataques, eu passava muito mal na rua, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo, minha família não entendia o que estava acontecendo comigo, minha mãe já era médium de Umbanda, já tocava um trabalho, mas ela começou a ver que eu estava indo por um outro lado. E minha mãe tinha partido naquele momento, naquela fase da minha vida, mais por espiritismo. Então ela não estava ativa mais com o trabalho ali 100% no terreiro. Tanto que mais para frente quem traz ela novamente de novo para dentro do terreiro sou eu. Então comecei a ter algumas passagens que começaram a me encaminhar para dentro do terreiro novamente. Então, foi um processo que começou a ser natural. Eu ia numa senhora, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela era muito conhecida na região que eu moro, que é ali na Patriarca. Então, ela era muito conhecida, ela tinha um terreiro na casa dela, mas ela também fazia alguns atendimentos de benzimento e afins durante a semana. E minha mãe, um belo dia, me levou lá novamente e eu acabei manifestando e incorporando lá. Então, quando eu fiz a primeira incorporação que eu estava lá, o guia manifestado ali já começou a puxar e trazer essas informações. Passando por isso, eu comecei continuei tendo esses trabalhos, só que esse pai de um amigo meu que tinha o terreiro, ele já sentiu e já tinha tido uma conexão com minha espiritualidade e ele sabia que estava acontecendo algo. Então ele foi me preparando, foi me trazendo para dentro do âmbito religioso dele, da Umbanda, ele foi me contando como que era. Aquilo foi alimentando algo dentro de mim interessante, porque ele me falava, mas ao mesmo tempo eu não estava dentro, mas eu achava interessante pelos relatos que ele passava. Então, meio que isso foi entrando, enraizando aos poucos, até que um belo dia eu estava realmente lá na casa dele. Eu lembro até hoje, foi na segunda-feira, eu cheguei lá e no domingo ia ser festa de Cosme e Damião, ia ser dia 27, exatamente no dia mesmo, e no meio da sala dele tinha uma firmeza muito grande de Cosme e Damião, estava muito cheio de doces, e por incrível que pareça, poucas pessoas tinham computador na época, e ele tinha acabado de comprar um computador, um Windows 95 lá, e eu pedi pro filho dele colocar uma música, porque era novidade aquilo ali. Eu falei, nossa, que louco, né? Um computador, nunca vi um computador na minha vida, e toca música e tal. Olha, eu nem imaginaria, né, o que seria. E ele falou para mim, eu não tenho nenhuma música aqui, porque não era, a gente ainda tava nas fitas cassete, tava vindo dos vinil e tal. E aí tava começando, já tinha vindo esse embalo do CD, mas não era normal ainda todo mundo ter CD ali e tal. E aí ele falou, até porque era caro no início, né? Aí até ele falou, mas meu pai tem um CD aqui, e incrível que pareça, era Ponto de Preto Velho. E aí ele começou a tocar aqueles pontos, e aí, tipo, bacana, o batuque ali rolando. Meu interesse ali era escutar o computador rolando alguma coisa. E aí começou a rolar lá o som. E aí ele foi no banheiro, só que ele foi no banheiro e não voltava mais. Aí eu falei, nossa, né, que demora e tal. Aí eu falei,
tem tanto doce na sala, não vai custar nada eu pegar só 2 docinhos ali, não vai fazer mal, já que tem tanto doce lá, me deu uma vontade de comer um doce, né? E aí eu vim naquela, né, aquela firmeza, e aí olha que incrível, eu peguei 2 balas soft, aquelas balas de vidro, né? E quando eu coloquei aquela bala de vidro na minha boca, me deu uma coisa, eu já saí distribuchando no chão, e aí eu incorporei novamente. E engraçado que naquele dia o pai do meu amigo, ele recebeu, tem uma bruta de uma gratidão por ele, que é seu Tata Caveira, e ele já desceu as escadas vindo falando. Eu estava esperando esse momento. Então, assim, aquilo ali para mim foi um choque, porque minha espiritualidade naquele momento era muito estranha. Eu estava vendo o que estava acontecendo, mas eu não estava conseguindo me controlar. E para mim aquilo lá era muito estranho realmente. E minha visão, ela ficava num nível que eu só conseguia ver até o umbigo das pessoas. Então, as vozes mudavam e as energias também, aquilo me deixou muito preocupado no momento, na hora, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu escutava, eu conseguia ver, mas o meu corpo não respondia, e meu corpo falava sozinho e era uma coisa doida. Então foi um baque para mim. Lógico que esse trabalho que teve ali foi um trabalho que durou várias horas. Eu realmente estava passando por um processo onde minha espiritualidade ela já estava me preparando, mas por ser até uma época que não era uma época que tinha tanto conhecimento igual tem hoje, não é uma época que era tão normal assim, você ali tá indo no terreiro, tá, e tudo mais. Eu comecei dali. Mas foi engraçado que no domingo eu voltei e o Herê, quando acabou todo o trabalho, eu falei com ele e ele perguntou para mim, você aceita a Umbanda? Eu falei para ele, eu aceito. E no domingo eu voltei. No primeiro domingo que eu voltei, já era a festa de Cosme e Damião, que passou a semana, né? E aí naquele dia já puxaram já o meu Herê. Obviamente que eu entrei num processo de desenvolvimento ali, né? Muito a fundo. Mas meu elo realmente com a Umbanda, eu trago dessa família, porque realmente eu me tornei umbandista. A partir daquele dia, eu entrei para dentro do terreiro sem muito... não teve aquela coisa, você quer entrar? Eu já estava numa fase que eu já estava manifestando a todo momento. Então eu não tive muita escolha de eu entro ou não entro, eu vou fazer um desenvolvimento, eu não vou. Eu não tive essa escolha. Então eu comecei cedo na coisa. Aconteceu e eu acabei tendo que entrar ali porque realmente foi bom para mim, foi bom para minha saúde. Enfim, minha mãe sempre falou isso. Eu era um antes da Umbanda e eu sou outro hoje depois da Umbanda. E ainda vou ser muito diferente porque nós evoluímos a cada dia. Mas foi uma coisa que mudou a minha vida. Aí sim eu considero que eu entrei na religião, porque eu comecei a me dedicar à religião. Quando eu comecei realmente a ir atrás, que aquilo realmente mudou minha vida, que eu comecei a estudar, aí eu conto meu advento, meu contrapeso de entrar na religião. Antes disso, eu considerava que eu estava passando por um tratamento, que eu queria saber por que eu estava passando por aquilo. Depois que eu assumi realmente a responsabilidade de falar, não, eu vou começar realmente a procurar o desenvolver, a procurar a ligação, a querer estar com meus guias, eu quero que os meus guias estejam em terra, eu quero essa conexão, aí eu considero que eu entro no advento da religião. Mas o meu contato, ele foi um contato que eu tenho certeza que muitos outros médiums tiveram também, e muitos outros médiums, eles sentiram esses eventos que existem. Quando eu falo ataques, eu falo de um jeito mais assim, pejorativo. A gente sabe que existem vários tipos de mudanças energéticas, de coisas que vêm acontecendo ali, mas num português mais claro, para quem não está dentro disso, ou para quem ainda está no advento disso, não consegue entender tecnicamente falando. Então parece que realmente é um ataque, o médium está tendo um ataque, ele está passando mal, ele começa a ter várias atitudes que mostram que ele não está bem espiritualmente, né? E nós vemos várias pessoas, no meu caso foi logo cedo, mas nós vemos várias pessoas que vivem a vida inteira dela normal e elas começam a ter esse desencadeamento mais velhos.
Então, assim, não é uma regra de via total. Eu sei que muitas pessoas entram em contato com a Umbanda porque elas querem entrar, porque elas procuram um desenvolvimento ou elas procuram estar lá dentro, e tem outras pessoas que a mediunidade, podemos dizer assim, que pega para dentro dela. Isso não me Eu me faz melhor, nem eu me isso identifico não me muito faz com isso que melhor. você falou. Desculpa, pode falar, tu vai terminar. Não, isso não me faz nem melhor nem pior do que os outros. Eu só sofri mais do que os outros. Mas isso não quer dizer que eu me tornei um superior porque eu já comecei já incorporando e as coisas já foram vindo. Não, a minha missão é essa. Então, eu tive que aceitar ela. Eu acho que o contato com a religião é quando você aceita a sua missão. Aí eu acho que aí sim você está na religião. Foi um pouco longo, é porque essa história inicial não tem como ser curta. Não, sim, tá certo. Não tem limite para sua história inicial. Teve um convidado que o programa não. O episódio inteiro foi ele contando quem era ele em essência, então fica tranquilo. Eu só ia falar que eu me identifico muito com esse começo. E quando eu era criança, eu também tive um desses ataques, que na verdade era uma sensibilidade mediúnica mesmo, que eu comecei a ver algumas coisas e eu entrei meio que em colapso, assim, tipo, eu vi e aí eu tive muito medo, um medo que me congelou, sabe? E aí eu parei, sentei e eu só conseguia chorar. E também, tipo, uma vez estava entre muitas pessoas e por causa aquela movimentação energética, imagina, tava no Chapericanduva, final de ano, Natal, então, assim, todo mundo muito louco, assim, aquele boom de energia que tinha ali. Passei mal na hora, nossa, eu só conseguia chorar e me desesperar. Mas assim, eu entendo quando você fala esse ataque, porque assim, para as pessoas de fora é um ataque, mas pra gente nada mais é do que uma desordem mediúnica ou alguma coisa ali relacionada à energia de fato. Sim. Não, e eu demorei para aceitar essa disciplina, né? Porque para mim, pensa, eu era adolescente, eu era jovem, eu queria sair, queria ver meus amigos, eu queria fazer várias coisas, enfim. Mas para complementar essa história, eu não contei uma das partes principais dela, que eu já fui por advento. Mas uma das vezes eu passei muito mal. Como que era? Eu tava jogando bola na rua, então eu era um moleque ainda. E eu desmaiei na rua, eu quase fui atropelado. Os meus vizinhos, eles me levaram para casa, minha mãe me pegou no carro, lembro até hoje, no Monza antigo. Nós fomos pro hospital, eu cheguei no hospital, eu estava tendo um ataque cardíaco. Quando o médico viu, ele falou, podem tirar a mão desse moleque que ele não tem nada. Ele tá tendo um ataque espiritual. E eu tava com a guia nesse dia. E o médico veio aqui, puxou e falou, ele não precisa do hospital, ele precisa do terreiro. Então, essas coisas, elas foram... E olha que o médico falar isso é complicado. Então, esses adventos, eles vão acontecendo naturalmente. Para mim, chegou uma hora que eu estava cercado, a religião me cercou. Para todo lado que eu tentava ir, eu estava já no meio daquilo. Então, tipo assim, eu não sentia medo. Pelo contrário, eu me sentia até um pouco seguro, sabendo que tinha algo que poderia me proteger. Mas eu me sentia, assim, uma insegurança de não saber o que era. Isso, o meu primeiro pai de santo, ele me ajudou muito, porque ele conversava muito comigo, ele contava muitas histórias dele, e algumas coisas que aconteciam comigo eram até parecidas. Então eu pensava, opa, então é normal, isso daí tá acontecendo porque acontece com todo mundo. Então, já me deixava um pouco mais tranquilo, porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha redes sociais, naquela época as pessoas que conheciam que eram da religião eram aquelas pessoas que frequentavam aquele lugar, minha mãe e meu pai. Então, minhas fontes eram essas pessoas, eu não tinha, tipo assim, uma rede social para perguntar para outras pessoas como elas estavam se sentindo. Então, eu não tinha outros relatos, né, para saber. Então, para mim, o meu relato era aquele. Então, o que eles iam me passando eram as informações que eu tinha. Quem ia me passando realmente eram os guias. Então, eu ia anotando as coisas que iam acontecendo, e no dia da gira eu chegava e geralmente eu conversava com o Preto Velho e perguntava para ele, falava, meu, tá acontecendo isso e isso. E isso me deixa na dúvida, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que proceder. Então, assim, e essas coisas foram me deixando doutrinados, porque eu comecei a acreditar piamente na coisa. Então, o Preto Velho falava, meu, tá passando isso, 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 você tem que fazer isso, isso, isso. Então, eu não titubeava.
Eu ia lá e fazia. Eu ia lá e acendia a vela, eu ia lá fazer a firmeza, eu ia lá na mata, eu ia lá no cemitério. Então, para mim, eu peguei uma fé inabalável na coisa. Porque eu via que tudo que eles iam me passando ali e no desenvolver da minha vida estava batendo. Então, não tinha por que eu contestar do que era. Então, são fatos, né? Que eu tenho certeza que várias pessoas ainda estão passando nesse momento agora. É isso que eu ia falar, cara. Boa noite para todo mundo. Cheguei agora. É isso, tipo, tem muita gente que passou, que tá passando e que vai passar, né? Por isso, então é um processo, às vezes, que não que seja normal, mas é um processo que acontece, né? Quando você precisa estar em algum local e você não está, né? Então, esse direcionamento da espiritualidade, às vezes pode parecer que é um processo, às vezes doloroso, mas na verdade é um processo de amor, né? Eles vão te levar para a religião sempre por amor. Eu não acredito que é pela dor, eu sempre acredito que é por amor. Não, talvez não o seu amor, mas o amor de quem realmente está do seu lado e está te levando para algum lugar, né? Então, às vezes pra gente é Dessa forma que doloroso. eles encontram, né? Tipo, dá um tapa na cara e fala, é esse o caminho. Exatamente, e é por amor, né? Não, Não o mas seu, mas é o deles. eu acho que é mais eu acho que é mais amor, sabe? Porque, tipo assim, às vezes a gente não a nossa forma não tá pronta. E aí até ela ficar pronta, às vezes dói um pouco. Então, mas isso não quer dizer que essa dor é por causa que quer te machucar ou não. É para te mostrar que você pode mais, que você pode ser melhor do que você é. É que assim, para a gente entender isso, leva um processo de maturação da coisa, né? Não é simples e fácil, né? Uma coisa é você, depois de 20, 30 anos, entender tudo o que aconteceu. Outra coisa é, naquele momento, você entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente sofre no momento, mas a gente sofre porque a gente não sabe o que é. Depois do que a gente sabe o que é, a gente tem gratidão. O tempo sempre é a melhor resposta, né? Pois é. Às vezes até nesses processos exige um pouco mais de maturidade do que a gente tem de fato no momento, mas depois faz muito sentido do porquê naquele momento, do porquê que aquilo aconteceu. Eu vejo muito que, por exemplo, o que aconteceu comigo, eu tinha acho que 9, 10 anos, e a importância que aquilo teve na minha família, e não necessariamente só em mim, sabe? Eu fui meio que um meio de deixar que as coisas viessem, mas levou minha família a buscar coisas que ajudou muito. Que a gente estava indo para um caminho que não estava muito legal. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui às perguntas que eu separei. Caio, como foi o seu processo com o Rubens? Como foi que você conheceu ele? Como foi ter esse contato? Enfim, como foi essa relação? O Rubens, ele já chega já na minha praticamente segunda fase da vida umbandista, porque depois que eu faço o meu desenvolvimento, depois que eu tenho prática do que eu já estava fazendo, eu começo a querer mais, começo a querer aprender mais. E o método que minha casa utilizava era um método muito que, assim, o conhecimento ainda não estava tão presente do jeito que para mim teria que estar. Então eu começo a procurar uma outra forma de aprender a religião, já carregando o que eu já tinha agregado naquela casa. Então, por volta ali dos anos 2000, eu vejo um jornal de Umbanda Sagrada e vejo o movimento chega e vejo o Rubens ali trazendo um novo olhar da religião de Umbanda e trazendo alguns cursos e afins. Eu demoro um pouco para ir atrás dele, porque eu começo a agregar várias informações da Umbanda Sagrada e depois assim eu vou conhecê-lo. Primeiro conheci ele em alguns eventos e depois eu me tornei mesmo, fui direto lá para conhecer ele. Graças a Deus eu convivi bastante ainda com ele e convivi com ele até o seu falecimento. O Rubens, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre gostou de ser tratado como irmão, ele sempre gostou de estar ali e dar suporte a todos.
eu fiz bastante graus de magia com ele, mas quando eu conheci o Rubens, eu trouxe um pouco do que eu tinha de trava em relação à magia, mas ao contrapeso eu acreditava na mesma Umbanda que ele trazia. Então eu procuro o Rubens num advento para Umbanda, procurando ele relacionado à Umbanda. Depois de um tempo eu aceito a magia divina. Então eu procurei o Rubens exatamente pelo quê? Pela teologia, pelo sacerdócio. Eu procurei o Rubens porque eu comecei a ler os livros dele e eu comecei a me identificar e ver que tinha muita coisa que acontecia na minha vida, acontecia nas linhagens dele. O Rubens, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre foi muito humilde, foi uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Ele nunca negou ajuda a ninguém. Várias vezes eu pedi ajuda para ele, várias vezes eu estive lá para isso. Eu sempre tive muita gratidão por ele, tanto da parte de estar lá, conhecer ele, conversar com ele, enfim, como da parte de ajuda e dos livros, enfim. Eu poderia nem ter conhecido ele pessoalmente, mas só de ter lido os livros dele já ia ter mudado minha vida. Então eu vejo que o Rubens ele foi uma das mudanças que teve na religião de Umbanda, por isso que eu sou grato em conhecê-lo. Eu sempre fiz questão de estar, depois que eu consegui realmente agregar, eu sempre fiz questão de estar lá no colégio, eu sempre fiz questão de estar lá próximo, eu sempre fiz questão de ajudar, como depois aí eu comecei a ir a fundo mais para a festa de Ogum, a festa de Iemanjá, eu fui quase todas que teve, obviamente, depois que a gente se conheceu, sempre foi algo que nós vemos como responsabilidade, era uma coisa que ele gostava muito, então a gente não deixava de fazer. Depois de um tempo, eu, o Evandro Besouro, nós começamos a ir até, o Evandro mais tempo ainda, mas eu comecei a ir até mais cedo, ia antes da festa de Iemanjá para poder montar toda a estrutura junto com ele, porque a gente sabia que o pai ele tinha um propósito de fazer aquilo. Então, o Rubens ele foi uma pessoa que ele mudou a minha visão do que era a religião de Umbanda. Eu já trazia a visão da Umbanda, só que eu não denominava uma Umbanda sagrada, por exemplo. Eu denominava uma Umbanda um pouco mais branca, se a gente pode dizer assim. Mas a Umbanda sagrada, o ritual, ele se casava muito com o que meus guias sempre fizeram e sempre fazem. E o jeito de estudar a religião sempre foi muito importante para mim. Eu nunca consegui ver que a religião não pode ter uma base. E o Rubens, ele traz essa base. Ele traz a teologia, ele traz esse desenvolver, ele traz a religiosidade. Então, assim, o Rubens, ele mostra pra gente um olhar que é um olhar simples da religião, fácil de ser praticado, mas ao mesmo tempo é um olhar teórico, didático, com fundamentos. Então, ele mostra para nós que nós precisamos saber o que é nosso. Para a gente defender o que é nosso, nós temos que ter ganho de causa do que é nosso. Então, o Rubens, ele muda muita coisa em tudo isso. O Rubens, para o Caio, ele mudou muito, por causa que eu sou filho dele, ele me fez como sacerdote. E mesmo que, assim, no final... Nós tivemos aí, no final, quando ele já estava doente, algumas magias no final, até a nega, que é a irmã dele, que é a dona Fátima, a gente chama carinhosamente como nega, que acabou alguns graus nossos, mas eu tenho também total satisfação em ter tido ela também como mestra de magia no final. E foi muito tempo. Então, assim, teve épocas que eu passei o final de semana inteiro ali em contato com o Rubens, eu fiz vários graus ali, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu tive a oportunidade de ter conselhos, tive a oportunidade de conviver ali com ele. Eu não era aquele cara, nossa, que eu ficava em cima do Rubens e tal, tanto porque eu não gostava disso, eu nunca gostei disso. Mas eu gostava de estar ali com ele, aprendendo com ele, vendo o que ele fazia, entendeu? Vendo as práticas que ele fazia. Então, assim, cada um teve um pouquinho do Rubens. Cada um teve um pouquinho dele. Então, eu sempre me orgulhei de continuar passando o que ele deixou pra gente pra frente. Então, eu sou um cara que, assim, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que ele fazia, porque eu acho que é necessário. Ele já fez assim, exatamente para continuar
uma coisa que a gente tinha que continuar. E eu tenho o maior orgulho disso. Quando a gente vê, muita gente vê enfim, fala várias coisas aí, fala, não sei o quê, que os douradinhos, não sei o quê, eu tenho o maior orgulho de usar um dourado. Porque isso daí, para nós, tem uma responsabilidade muito grande, tanto espiritualmente como no mundo físico. E é muito importante para nós continuar mantendo essa responsabilidade. Então, o Rubens, para mim, eu tenho gratidão para ele como um amigo. Foi uma pessoa que eu tive oportunidade, eu conheci, enfim, eu tive convivência, mas mesmo assim, se você nunca conheceu ele, não importa. O que importa é que ele vai ter deixado uma carga para você, por nós. Então, eu acho que isso é a responsabilidade de ter conhecido ele. Eu acho que as pessoas que conheceram ele, tiveram a oportunidade de conhecer ele, tem que dar valor exatamente a isso, para conseguir continuar passando o que ele passou para frente. Não sendo clubista, nem sendo muito afins, mas isso daí é para quem passa. Eu passei várias experiências com ele que do meu coração tá assim. Outros podem ter passado outras experiências e continuar passando de um outro modo, não tem problema, mas eu acho que nós temos que seguir aí uma diretriz do que a gente faz, tanto que eu tenho muita gratidão por esse pai do meu amigo, que também foi o meu primeiro pai de santo, como eu tenho muita gratidão pelo Rubens, como eu tenho muita gratidão por outras pessoas que fizeram parte da minha espiritualidade, como eu tenho gratidão pelo pai Ronaldo, que é meu avô de santo, que já fui lá várias vezes e nos recebeu maravilhosamente bem. Falar com o pai Ronaldo é coisa de 3 horas, no mínimo, falando de religião, de Umbanda. Então, é uma enciclopédia viva ali, e é muito gostoso falar com ele, porque o jeito dele falar, você se encanta. Então, assim, eu tenho gratidão por várias pessoas, não só pelo Rubens. Óbvio que o Rubens foi uma mudança na minha vida, então eu levo ele como um direcionamento. Hoje nós estamos conversando no dia do sacerdote, então não tem como não lembrar dele. Ele é minha referência e sempre vai ser. Mas eu tenho certeza que não só ele, outros também virão e já passaram e vão mudar muita coisa na religião de Umbanda. É só a gente ter espaço para tudo isso. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele fica feliz a cada vez que a gente passa tudo que ele fez à frente. E eu tenho com certeza disso. É muito lindo ouvir você falar, que eu percebo que é uma coisa que vem do seu âmago, e não tipo só como um puxa-saquismo, ou querer entrar numa onda, ou qualquer coisa do tipo. Eu vejo muita beleza no que você fala, e tem muita gente que renega algumas questões do Rubens e tudo mais. Eu entendo também essas pessoas, ninguém é obrigado a nada, mas assim, eu também respeito que ele foi a base, e, tipo, ele foi o único que deu a cara a tapa de ir lá escrever e fazer conteúdo. O único não, né? Mas assim, o primeiro, o pioneiro nessa questão. Então, eu acho que tudo isso que você fala é super aplicável. Eu respeito muito tudo isso que você trouxe e acho muito lindo de verdade. O Rubens, ele... A gente tem que entender, assim, que muitas pessoas fizeram pela Umbanda. Ele é mais um que fez também. É que eu estive agora, nesse tempo, nessa década aí com ele, né? Mas eu tenho certeza que outros que tiveram com o Zélio também devem expressar a mesma emoção, com o pai Ronaldo a mesma emoção, com o Benjamin Figueiredo a mesma emoção. Enfim, eu acho que todo mundo é aquele ponto. Pai meu, todo mundo tem o pai, mas não é igual o meu. Então, eu acho que é normal isso, né? É isso que eu ia falar. Você queria falar alguma coisa, Matuca? É isso, tipo, muitas pessoas falaram sobre a Umbanda, mas eu acho que o Rubens, ele conseguiu expandir a intenção dele, né? Porque além da Umbanda, ele trouxe os mistérios divinos, né? Então isso também ajudou muito a expandir, porque as coisas se falam. E o que... Eu não cheguei a conhecer o Rubens. Quando eu tive noção da Umbanda Sagrada, o Rubens já estava no final da vida dele, já estava adoentado, então ele não tinha muito contato. Foi acho que uns 2 meses antes dele falecer que eu descobri o Rubens, sabe? Não o conhecia. E aí eu vejo que é igual você, assim, as coisas dele fazem muito mais sentido do que as outras para mim, né? Não é certo e errado, mas é que muita coisa faz sentido para mim. Então, a base do nosso terreiro
é a base doutrinária do Rubens, mas não é tudo igual, porque aí tem as particularidades dos guias, a particularidade minha, Claro. naquilo que eu realmente acredito ou não, enfim. Mas eu vejo hoje muita demagogia das pessoas criticarem ou falarem mal dele, porque se não fosse ele, talvez muita gente não estivesse aqui hoje. Porque Exato. ele conseguiu um espaço, você querendo ou não, gostando ou não, ele conseguiu um espaço, assim como o pai Ronaldo, né, trilhou desde quando ele fez a entrevista com o Zélio, né, e até hoje o pai Ronaldo brilha, e o brilha não é de tipo de estrelismo, assim, de brilha de luz mesmo, né? E ele atrai as pessoas, então assim, são pessoas que realmente vieram para deixar o nome na história, querendo os seus inimigos ou as pessoas querendo ou não, o papel de importância deles é fundamental, né? Então, quando a gente vê o mestre Rubens, né, com tudo que ele trouxe, tudo que ele escreveu, é muito fácil criticar uma obra de mais de 70 livros, né? O difícil é você fazer uma obra de 70 livros, né? Então, Pois é. quando e a gente sabe o quanto é difícil você realmente se dedicar e escrever e comprar que aquilo que você está fazendo é verdadeiro, assumir que aquilo é verdadeiro e mostrar para as pessoas que é verdadeiro, né? É muito fácil eu falar mal de tudo que o Caio está fazendo e não fazer nada de bom, né? Mas o mestre Rubens, ele nunca, pelo menos nas obras dele, você não sei como ele era como pessoa, mas nas obras dele não existe críticas a outras, ele simplesmente fala aquilo que ele acredita, né? Então, a melhor forma de você defender aquilo que você acredita é você vivendo aquilo que você acredita e não criticando o do outro para engrandecer o seu. Eu acho que o maior recado que ele deixa é, cara, né, Exato. E faz o seu, viva o seu e a sua verdade. você tocou numa coisa, Matuca, que ele sempre foi assim. Depois que a internet mesmo veio com força, tal, e não sei o quê, às vezes nós discutíamos na internet, tal, não sei o quê, ele ficava sabendo, e ele falava lá na frente no microfone para todo mundo, não é para vocês ficarem dando assunto para isso. Não é para vocês ficarem desajuntando a Umbanda. O nosso ideal, o nosso propósito é que a gente cresça, que a gente se una e tal. Ele sempre lutou por isso. O Rubens, ele sempre foi muito afim. Em toda a passagem da história do Rubens no colégio, ele sempre procurou unir, não desunir. Ele sempre procurou agregar as pessoas. É que muita gente, infelizmente, quando ganha uma proporção, eles acabam se deslumbrando e acabando se perdendo da coisa. Mas o Rubens, ele sempre ajudou e apoiou todos. Uma coisa que o Rubens fazia que é tão bonito, tão humilde, as pessoas iam lá e falavam, Rubens, ó, eu estou escrevendo um livro e não sei o quê. Ele falava, não, você tem que lançar aqui. Ele chamava todas as turmas, ele pedia para o autor dar palestra lá, para divulgar, porque a ideia dele era essa, que a Umbanda crescesse. Então, assim, quem conheceu ele viu que ele fazia a coisa por amor. Ele fazia a coisa realmente de boa vontade. Ele não fazia a coisa pensando, porque eu vou escrever esse número de livro, eu vou fazer uma Umbanda sagrada, que eu vou crescer, que eu vou ser estrela, ninguém nunca mais vai me esquecer. Não, pelo contrário. O Rubens, ele sempre foi muito pé no chão nessa ideia. Tanto que, assim, ainda tem livro para lançar. Ele faleceu e tem livro aí ainda que vai sair. Então, se ele tivesse tão preocupado com isso, ele tinha até apressado para lançar logo, para conseguir manter ali. E não é essa a ideia. O problema é que as pessoas, assim, só te cortando rapidinho, elas têm que entender a Umbanda um pouco teologicamente. Por quê? Por mais que você não siga a doutrina, por exemplo, da Umbanda esotérica, você não vai deixar de falar do Mato e Silva, porque ele tem uma responsabilidade numa parte da história. Por mais que você não vai na parte popular, você não vai deixar de falar do Benjamin Figueiredo. Por mais que você não vai seguir uma Umbanda totalmente Zélio de Moraes, você não vai deixar de contar a história dele. Então, assim, todos fizeram parte da engrenagem. A gente tem que ter respeito por esses sacerdotes. Não importa a Umbanda que eu sigo. Eles fizeram uma parte na história para que a Umbanda esteja onde estão. E ponto. Agora, o que eu sigo na minha casa, o que eu sigo no meu terreiro, o que agrega para mim, o que os meus filhos vão ser,
com certeza eles vão ser uma parte minha. O Rubens, ele sempre falou isso, eu não quero que vocês sejam eu quero que cada um seja você. Só que eu quero que vocês tenham responsabilidade com o que é sagrado, ponto. Então ele mesmo nunca quis que a gente fosse igual ele. Por mais, ninguém vai ser igual ele, nunca. Nem igual eu, nem igual o Matuca, nem... Então, eu vejo assim, o problema das pessoas, né, só pra gente não prolongar muito, depois da Vitória já traz a gente de volta, cara, eu vejo assim que enquanto a Umbanda não precisa de ninguém para destruir ela, enquanto ela mesma se destruir, né? As pessoas se destroem por dentro enquanto as pessoas não se respeitam. Então, o fato de eu ter uma base do Rubens, mas o vô Benedito, que é o preto velho que comanda os trabalhos, traz outras coisas totalmente fora da doutrina do Rubens, e quando você vai ver uma coisa bem africanizada, mas não deixa de ter a essência, a base do Rubens, isso só mostra para mim que existem tantas verdades para serem vividas e nem por isso você deve desmerecer outra. Enquanto a gente olhar para um umbandista, um terreiro, tirando o fato daqueles terreiros que dizem terreiros, mas querem fazer maldade, querem fazer trabalho de morte, trabalho de amarração, enfim, que não é umbanda, né? Os demais, pouco importa a doutrina que eu faço ou a doutrina que o Caio faz, porque na hora ali do preto velho incorporado, ele não tá falando de doutrina, ele tá te benzendo, tá te curando, tá te limpando, tá cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, tentando te ajudar a abrir os caminhos para você arrumar um emprego. Ele tá cagando pra qual é a doutrina da sua casa, mano. Então, tipo assim, as pessoas, essa vaidade ridícula é nossa, não é deles. Eles não estão nem aí. O caboclo vem em terra, ele não vai ficar falando, porque você tem que cultuar o Tupã. Ele vem aqui e vai te ajudar. Então, esse melindre, essa vaidade, esse egoísmo, esse egocentrismo é um bagulho que não faz sentido viver isso, sabe? Você quer fazer o seu, faz o seu, estuda o seu, pesquisa o seu, escreve o seu e tá tudo certo. Não existe uma verdade, ninguém vai nunca saber a verdade de quando fundou a Umbanda, quando ela surgiu, quem foi o primeiro guia, se é isso, se é aquilo, se é esotérica é certa, se é a Umbanda, o primado de Umbanda, se é a Umbanda mais cristã, mas, cara, foda-se. Isso não importa, não importa. Importa o que você faz com as pessoas. Né? Seu guia Foi tudo que a gente já falou, né, Matheus? É tudo face de uma mesma verdade, não tem pra onde fugir. É tudo, a gente fala da mesma coisa, só que de formas diferentes e uma complementa a outra, querendo ou não. Exato. Igual você está falando, o preto velho, quando ele tá no terreiro, ele não tá falando qual vertente que ele é, ou de onde que não sei o que, ele tá ali atendendo. Outra coisa também, que hoje em dia, esse assunto é muito complexo, mas hoje em dia muita gente fala, não sei o que Umbanda não pode misturar e não sei o que, o preto velho ele vai incorporar ali, ele vai falar em nome de Deus, se ele quiser falar em nome de Cristo ele fala, se ele quiser falar em nome de Buda ele fala, se ele quiser falar em nome de Tupã ele fala. Isso daí é uma coisa que o humano está se prendendo. Enquanto que nós não entendermos que nós somos um plural, o universo é enorme, pode ter Oxalá e pode ter Cristo, não importa. Isso não tira o brilho nem de um nem de outro. Enquanto nós ficarmos aí nesse pensamento pífio, nós mesmos não vamos acender para a luz. E outra coisa, uma coisa que eu falo, já falei isso em vários textos e falo para os meus próprios filhos da casa. Quando você for falar alguma coisa de alguém, pensa se seu guardião, se seu caboclo ia ficar feliz com isso que você está falando para ele. Pensa se é isso que ele te ensinou. Aí você fala. Se você vai fazer isso para o seu próprio guia ficar decepcionado, é porque você está fazendo algo errado. Totalmente. Mas agora eu vou puxar para outra pergunta, Vamos lá. Que talvez um pouquinho mais para frente, eu não sei ao certo, mas eu quero entender um pouco melhor como surgiu a ideia do Portal Caminho de Ogum, como surgiu a ideia do jornal, como que foi esse início? Portal Caminhos de Ogum, meu filho, ou eu sou filho dele, não sei. Portal Caminhos de Ogum, ele veio com essa ideia, da ideia de não ter contato com outras pessoas, de querer conhecer outras informações, de querer conviver com outros irmãos. Então o portal ele nasce como um site bem simples, mas um site onde eu fazia pesquisas
e começava a trazer várias fontes de Umbanda da internet para dentro desse site. E o portal de início ele vai se desenvolvendo nessa toada, pensando em agregar irmãos. Depois eu consigo já começar a desenvolver um papel já melhor, já na época do Orkut, que aí a gente já começa a usar mais a rede social no Brasil. Então a gente começa a ter comunidades, a gente começa a trocar informações, a gente começa a achar pessoas afins, ímpares, que pensam igual a nós. Então o portal ele começa a ver que que o espaço estava ficando pequeno para ele. Então nós partimos para uma ideia de criar um blog que todo mês a gente postasse um jornal que tivesse mais de uma pessoa dando a sua opinião, falando sobre a espiritualidade, falando sobre a Umbanda. Então, nós começamos a ver que naquela época ainda era muito restrito o escrever, o passar uma informação, o passar uma inspiração, ou passar uma psicografia. Então, como que nós chegaríamos em mais irmãos? Como que nós poderíamos criar uma ferramenta onde outros irmãos iam conseguir ver essas informações de um jeito mensal? Então, o jornal ele começa a se expandir, ele começa a achar colaboradores, e esses colaboradores eles começam a trazer a religião de Umbanda de um outro prisma. Então não é só a visão Caio, é a visão de vários colaboradores. Então cada colaborador ele traz um pouco do que ele é e traz um pouco da Umbanda que ele pratica. Então, o jornal ele se torna um pouco mais plural, ele se torna um pouco mais aberto, ele se torna um pouco sem barreiras. Então, assim, ele começa a trazer vários olhares da religião, ele começa a trazer um pouco de alguns irmãos que colaboravam, que traz um pouco dos ciganos, de um lado mais místico. Nós temos aí, já tivemos já outros irmãos que trazem um olhar espiritualista, mesmo estando dentro de um jornal de Umbanda, então eles trazem um pouco do prisma espiritualista. Então, o jornal ele nunca foi uma ferramenta regrada a só aquilo. Tanto que todos os colaboradores que foram convidados, todas as pessoas que participaram do jornal, eu sempre falei que a única regra era não ofender o outro. Se você não ofendesse o outro, você poderia escrever do que você quisesse. Então, se você quisesse falar de um ritual, você falaria. Se você quisesse falar de um Exu, você falaria. Se você quisesse falar da religião num todo, se você quisesse fazer uma pesquisa, se quisesse falar de runas, quisesse falar de magia, não me importa. A partir do momento que não ofendesse ninguém dentro do limite ou fora dele, ou falasse mal de outras religiões. Então, eu sempre tomei muito cuidado nessa questão de falar do outro. Então, nós sempre trouxemos muito para dentro de ser uma ferramenta nossa, de ser uma ferramenta para trazer informação para nós. É óbvio que nós já tivemos algumas edições que nós, como notícia, falamos sobre alguns terreiros que foram invadidos e afins, porque nós temos que também brigar pela religião e também nós temos que brigar pela segurança dela, enfim, várias coisas que estão acontecendo. Mas o jornal ele sempre foi uma ferramenta, ele nasce como uma ferramenta para agregar a todos, né? Então, o jornal ele vem com as suas primeiras edições em 2012, mas ele já começa muitos anos antes como portal. E aí que me abre algumas portas para conhecer outras pessoas dentro da religião de Umbanda que também estavam vindo nesse advento. Então, algumas pessoas aí que você vai ver aí no YouTube, por exemplo, também começaram junto conosco e vieram aí nesse advento, estavam começando. Alguns até muito tempo ficaram no portal usando a ferramenta para divulgar os seus próprios materiais. Então, nós sempre vemos nessa ideia de agregar conhecimento a todos e, obviamente, que a maioria dos colaboradores nós trazemos mesmo essa fundação da Umbanda Sagrada, mas, por exemplo, Paulo Ludogeiro sempre escreveu com a gente, já tivemos testes do Adérito, enfim, isso daí não quer... Cada um tem a sua prática, e isso não muda nada para nós.
Então, hoje nós temos num time que é um time que tanto está na Umbanda Sagrada como está numa Umbanda mais popular, uma Umbanda mais primada. Então, nós temos uma abertura aí, um leque a todos. E isso daí sempre foi aberto, porque todas as pessoas que foram convidadas, elas sempre tiveram o livre acesso para falar do que elas achavam melhor, né? Tanto que, assim, o próprio Matuca, ele participa do jornal, às vezes ele manda para mim falar, o que você acha, dá para ser lançado? Eu falo, meu, manda bala, tá ótimo. Então, assim, eles não têm uma pauta específica, eu nunca criei uma pauta específica para todos, a não ser que às vezes eu peço, tipo, por exemplo, às vezes é um mês de Nanã, é um mês de Obaluaê e tal, eu peço que pelo menos um ou outro escreva relacionado a isso, porque agrega, porque nosso jornal, hoje em dia, ele é um jornal que ele chega na Alemanha, ele chega na França, ele chega no Japão, chega no Paraguai, Uruguai, então são pessoas que seguem esse jornal que não dá para mensurar quem são eles, então eles podem ser tanto da religião, como eles podem ser pessoas que eles só têm simpatia. Então é legal a gente levar também essas ferramentas para que eles possam fazer onde eles estiverem, né? Alguns irmãos, como eu tenho alguns irmãos em Portugal, que eu tenho mais amizade mesmo, de se ligar e conversar bastante, no Japão. Então lá a gente sabe mais ou menos como é o ritual. Agora esses outros países eu não sei direito como eles praticam lá, mas deve ser bom, porque todo mês de lá eles acessam. Então, o que importa é que a gente conseguiu criar uma ferramenta que se tornou uma ferramenta mundial. Hoje em dia, nós é uma ferramenta de pesquisa, né, para esse pessoal, tipo, pessoas de fora que querem estudar a religião brasileira utilizam do jornal. Eu digo que, assim, se você começar a ler o jornal hoje, ler um jornal por semana, vai passar mais de um ano, você não vai conseguir ler todos. Então, nós já temos muita bagagem gratuita, o jornal sempre foi num estilo gratuito. Por mais que a gente tenha questões de cursos e afins por fora, que não é relacionado só ao jornal, o jornal ele sempre foi uma ferramenta que eu fiz para que seja aberto. Espero que depois que eu vá para o outro plano, quem continuar cuidando junto com nossos colaboradores, continue com esse mesmo pensamento. O jornal ele sempre foi feito para ser uma ferramenta de agregar, para trazer conhecimento de todo mundo. Então, o jornal ele nada mais é que uma cama para vários textos, né? Não é uma visão só do Caio, não é uma visão só do que eu acho, é uma visão plural. E nós pretendemos ser assim sempre. Hoje já o jornal ele já caminha para uma outra fase já. O jornal é engraçado que ele teve 3 fases, se a gente for ver. A primeira fase, que é uma fase que ele nasce como portal. A segunda fase, que ele se torna exclusivamente um jornal. E na terceira fase, que é agora onde ele começa a entrar nos streams. Então, o jornal ele não parou de evoluir nesse tempo, né? Como eu também não parei, os colaboradores não pararam. Então, o jornal hoje ele já começa a partir para um segundo momento. Um terceiro momento, na verdade, que nós temos o jornal, na mesma plataforma nós temos os programas de entrevista, na mesma plataforma nós temos os podcasts do Telegram, que é exclusivo para quem assina o canal. Então, o jornal hoje ele vai se realmente voltando a ser um portal, só que hoje sem ter a limitação que tinha. Hoje já nós não temos mais a limitação que nós tínhamos. Então, o que nos limita é tempo para criar mais. Mas, com certeza, quando nós temos oportunidade, nós estamos criando sempre. Foi muito legal, porque a ideia que você trouxe é um pouco do que a gente tentou trazer aqui também, de trazer pessoas de todas as umbandas, de todas as faces dessa nossa umbanda, para falar, para trazer novas visões, novos conceitos. E por isso que eu sempre falo pro pessoal aqui, compartilhar, porque a gente tenta trazer isso de uma forma diferente. Acho muito legal dessa forma como você traz, porque é extremamente importante. Como você disse, até uma ideologia um pouco lá do Rubens de tipo, vamos agregar, a gente não tá aqui para separar, a gente não tá aqui para falar que você é o certo e você é o errado. Não, vamos juntar tudo e vamos entender o que é a nossa Umbanda. Nossa Umbanda, ela é plural, ela é maleável e ela é dinâmica e ela sempre vai ser. Sim, mas eu espero que as pessoas cada dia mais se conscientizem disso. Eu espero que as pessoas elas só tomem cuidado com o advento da internet de uma coisa.
vejam o que você acha bom para você, agrega o que você acha bom para você. Só que tome cuidado com muita formação de opinião ferrenha. Tome cuidado com muito clubismo na coisa que é passada, porque senão a ferramenta internet para de te fazer bem e começa a te fazer mal. Então, o legal é que eu comento a todos. Quer ir lá no Fala aí Macumbeiros, vai lá, escuta lá o que é bom para você. Quer ir lá no portal, lê lá o que é bom para você. Quer ir lá no canal do nosso irmão, vai, o Fernando Vira, Pai Caio, vai lá, veja lá, agregue o que é bom para você. Só que faça sempre um filtro, porque você tem que ser o que você é. Não deixe toda essa globalização entrar tanto na sua cabeça que você se torne algo programado, algo programável. E tem muita gente por aí que, infelizmente, cria esses campos, até um campo negativo, e usando o nome da Umbanda. Então, tomem cuidado com essa parte da internet, que é complicado. Concordo. Quais são os maiores desafios, Caio, que você passa tendo que fazer o jornal, trazendo essa ideia? Você já teve alguma questão que você falou, putz, agora tô numa situação que eu não consigo sair, enfim. Quais são os desafios que você traz? Os maiores desafios, cara, são os escritores entregar dentro do prazo. Mas era óbvio que eu ia falar isso. Era óbvio que eu ia falar isso. Não tinha dúvida que eu ia começar exatamente por esse ponto. Eu acho que, assim, hoje, realmente, o nosso maior desafio é conseguir que todos esses colaboradores, eles entreguem mesmo o material deles no prazo, que é uma luta, né? Realmente eu fico em cima, né? Eu fico cobrando mesmo, porque senão eles não escrevem. Eu entendo, até porque, a gente tem a vida corrida, todo mundo tem projetos, tá, e tudo mais, mas a gente pede porque exatamente quem é a engrenagem do jornal é eles. Então, assim, a gente pede porque a gente precisa deles também trabalhando. Já tivemos algumas situações no começo de tentar trazer algumas pessoas para falar ou dar opiniões ou escrever e afins, e algumas pessoas no começo de não entender a ideia, da internet ainda não ter força, se fecharem, né? Negarem os convites ou negarem participações. Então isso já aconteceu com a gente. Já teve vezes de mudanças de servidor, a gente perder muito material feito. Então isso já aconteceu, isso daí foi um desafio tremendo para nós. Tanto que hoje eu tive que reformular o servidor para a gente conseguir aí manter uma segurança de tudo que a gente já tem, tudo que a gente já produziu. Então hoje nós já estamos um pouco mais espertos nessa relação internet. Então eu acho que o maior desafio é realmente conseguir fazer todas essas cabeças brilhantes no mesmo dia, no mesmo tempo, entregar tudo pra gente. Então, o Matuca sabe. Pode falar um pouquinho, Matuca, sobre? Eu sou um dos que às vezes atrasa bastante. Porque, cara... Bonito, Matuca. Não, mas é verdade, eu não vou mentir. Pra que eu vou mentir, gente? A primeira coisa que eu falei foi, porra, deve ser uma bosta ficar esperando-se. Porque, não, mas é tanta coisa, né? Porque é o que a gente sempre fala. Eu não vivo pra Umbanda, né? Eu também não tenho a pretensão ainda, e acho que nem sei se eu terei um dia a pretensão de viver para a religião, né? Porque eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar com o que eu faço. Então, pra mim, é um esforço maior ser dirigente espiritual, né? Porque, e aí a gente tem o projeto do podcast, tem as aulas que eu dou pro pessoal do terreiro algumas segundas-feiras. Aí tem a minha vida profissional, que eu preciso estudar, faço inglês, faço os meus cursos e tal. E aí eu escrevo na hora do meu almoço. Terça-feira que a gente grava o podcast. E aí sexta tem gira, tem sábado tem gira. E aí, eu tenho o domingo, quando não tem alguma coisa, no domingo de estudos pessoais ou profissionais, pessoais, tipo magia, alguma coisa assim. Então, eu geralmente escrevo na hora do almoço que eu tenho. Eu deixo de almoçar, fazer a minha hora de almoço para poder escrever naquele tempo, porque, cara, é muito corrido, né? Então, eu acordo muito cedo para poder me exercitar e aproveitar muito mais ainda no meu dia, porque se eu for dormir o tanto que eu gostaria, eu acho que eu não faria muita coisa. Cara, a gente às vezes,
às vezes não tá na cabeça e o cara fala, meu, e o texto? Eu falo, caramba, eu escrevi esse texto, e aonde que tá? Igual agora, eu tinha que mandar para esse mês e meu computador não foi. Cadê o texto? Aí eu falei, putz, eu tenho esse aqui, ó, que tava no meu celular, que às vezes eu fico escrevendo as coisas no celular, e eu mandei pro cara, falei, cara, dá pra usar esse? Porque meu computador simplesmente não tá acontecendo. E aí ele, né, a gente vai seguir com o texto e tal, mas às vezes ele fala, ó, vamos, igual ele tá falando um tema, assim, ele fala, ó, o que você pode trazer sobre meia-noite, né? E aí eu acho que foram uns 4 ou 5 textos sobre com autorização do seu meia-noite Uma série. falar dos ensinamentos que o seu meia-noite passou e tal. E aí eu vou nessa, e eu gosto de escrever muito, cara, não tem, tirando essa questão do meia-noite e alguns textos que o meia-noite foi autorizando a escrever dos ensinamentos que ele vai passando, eu escrevo muito com o meu coração, né? Então eu não falo muito sobre a religião, né? Acho que o Caio já viu isso. Eu não falo muito sobre a Umbanda, eu falo muito sobre pessoas, porque é o que eu gosto de falar, gente. Eu acho que para falar de religião já tem bastante pessoas, e pessoas talvez mais capacitadas teologicamente do que eu, né? Eu falo de pessoas porque é o que eu estudo a minha vida inteira, então para mim é mais fácil falar de pessoas e misturar com o que eu vivo dentro da religião do que eu, por exemplo, querer não envaidecendo ninguém nem nada, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Alexandre Comini, que é meu amigo, meu irmão, meu mestre de iniciação tanto de magia quanto de sacerdócio. A capacidade intelectual que aquele cara tem sobre ciências e religiões é absurda. Então, cara, ok, ele já tem ele para fazer isso, não precisa de mim. Eu vou fazer algo que ninguém faz, né? Então, e tá tudo certo para mim. Eu acho que cada um tem o seu espaço, o seu momento. E eu gosto de escrever Eu pro acho que jornal. cada um tem um momento e um prisma. Assim, nós já tivemos alguns. Se você pode ver, ó, Adriano Camargo, ele se especializou em ervas. É o que ele vive, é o que ele tem facilidade, o que ele gosta. E Exato. assim, vai ainda ter outros Adrianos Camargos específicos também. Eu acho que Sim, assim, a gente tem que falar de tudo um pouco. Uns têm mais facilidade com ervas, outros com pedras, outros com religião, outros com teologia, outros com sacerdócio. Eu exato. conheço, por exemplo, alguns irmãos, vou dar até um exemplo do meu irmão Evandro Besouro. O sacerdócio dele é maravilhoso. Então, assim, nós vemos vários irmãos que cada um se especializa em uma coisa. Então, eu acho que, assim, é muito de facilidade. Eu já sou um cara mais da criação, um cara que vou mais para frente, que tá sempre captando. Então, eu acho que, assim, cada um vai. E escrever, eu sei que é difícil. Eu tô mais de um ano tentando fechar um livro e não consegui ainda, porque muita correria. Por exemplo, a gente está aqui agora, eu vou parar o meu dia lá para 1, 2 da manhã para amanhã já cedo começar de novo. Então, assim, é muita coisa acontecendo, muitas coisas que a gente tem que se desdobrar. O pessoal mesmo do desenvolvimento meu, eu gravo de domingo a aula, porque é o momento que eu tenho. E aí ainda vou dando uns picadinhos, vou escrevendo lá, a gente tem um grupo lá e vai encaixando. Mas é muita coisa. E eu entendo o lado de todo mundo fica na correria e tal. Mas nós temos a responsabilidade de levar para os irmãos nosso texto. Então não É isso. podemos esquecer. É isso. Não, mas Mas assim, não, é isso, eu tipo, acho que esses daí são desafios, mas eu nunca tive um desafio assim de falar, nossa, eu tenho que parar o jornal por isso ou por aquilo. Eu sempre lutei por esse jornal, sempre lutei por essa plataforma. Já tive portas fechadas, mas fui atrás de outras que abriram. E então, como bom filho de Ogum, nós nunca paramos no meio do caminho. Então, assim, as pessoas, cada um tem um olhar das coisas, né? A gente sempre fez no maior bom grato, do coração aberto, assim. Eu pego o tempo dessas pessoas que vocês escutaram o relato agora, para que elas deem tempo para os leitores. Então, assim, eu estou usando algo que é uma coisa mais principal, mais fundamental do humano, que é o tempo. O tempo, ele não volta mais. Então, quando eu tenho uma equipe que se dedica para isso, que eu sei que faz de coração, eu sei que isso é importante. Por isso que eu não paro com a luta, porque eu sei que isso é importante. Eu estou tomando o tempo de pessoas. E isso daí é muito importante, a coisa mais importante da nossa vida.
Quando você toma o tempo de alguém para te escutar, ou você fala uma ideia para alguém, alguém presta atenção, ela tá realmente se dedicando, porque ela tá deixando o tempo dela de lado, que ela poderia estar fazendo milhares de outras coisas para te escutar. Então, sempre quando você tem essa oportunidade e as pessoas te agregam isso, ou leem isso, ou afins, é um cunho que é muito importante, muito responsável, sabe? E isso eu fico muito grato quando as pessoas leem o jornal, quando as pessoas compartilham, quando as pessoas comentam. Do nada alguém chega para mim e fala: nossa, eu li o texto lá no jornal, nossa, eu gostei muito e tal. Isso daí me deixa muito feliz, porque eu sei que chegou em alguém. E de ter chegado em alguém já é importante. E outra coisa que me deixa muito feliz é o quê? Pelo jornal, mostrar o trabalho de outras mentes muito, muito brilhantes que a gente tem, que às vezes muitos outros não conhecem. Então, às vezes, as pessoas não conhecem o Matuca, escritor, mas ele vai lá e lê o jornal, ele fica sabendo. Ele conhece o trabalho do Matuca. Então, isso para mim é muito importante também. Passar o trabalho do outro à frente. Isso daí é um dos nossos objetivos. Você falou do tempo, deixa eu só. Eu gosto muito dos Titãs, né? E quando a gente fala do tempo, a gente fala de Iroko, né? A gente tem Logunã, não, Banda Sagrada, mas a gente também tem a referência de Iroko. E quando eu ouvi esse Titã, desde quando eu ouvi esse Titã, eu internalizei muito o recado dele, que é que Iroko ele deixou de vir e ter filhos porque as pessoas criticavam muito o tempo, porque o Iroko é o orixá que cuida do ciclo da vida, né, do tempo da nossa vida aqui. E, como as pessoas sempre falam, eu não tenho tempo para isso, meu tempo é curto, e só reclamam do tempo, ele falou, então tá bom, se vocês só reclamam daquilo que eu tenho para dar, eu não preciso estar, né? Então, e aí eu tento aproveitar o máximo possível o meu tempo para que pelo menos, já que as pessoas não querem ter ele por perto, eu quero pra caralho ter o orixá por perto. E aí eu tento aproveitar o máximo possível o meu ciclo da vida e o meu tempo disponível para que eu tenha sempre contato com essa energia. Então eu agradeço muito o tempo. Por mais que a gente fica corrido, eu sempre tento achar tempo para fazer tudo que eu posso para que essa energia esteja comigo. Era só um conto só. Eu também vejo assim, por causa que para mim, um dia perdido é muito frustrante. Por causa que é um dia sem produzir nada. Isso daí me deixa muito frustrado. Eu te entendo. E vindo um pouco para a filosofia moderna e um pouco também para a questão de futurismo, eles trazem um conceito que hoje a moeda mais cara que a gente tem é o tempo, né? Porque é muito difícil você prender a atenção, ter o tempo das pessoas na era que a gente vive. Na era da informação, da desinformação também, do excesso de coisas que vem pra gente, da rede social. Às vezes é muito mais prazeroso pra gente ficar aqui meia horinha no Facebook ali rolando do que parar pra ler um jornal, parar pra ver um conteúdo sobre nossa religião. Então, assim, hoje a moeda mais cara que a gente tem é o tempo. E quando as pessoas dispõem disso para escutar a gente, para estarem aqui também escutando nosso podcast, é extremamente importante. E eu também, assim como você, Caio, me sinto muito gratificada por tudo isso. Bom, que bom. E continue ficando muito feliz, porque realmente, quanto mais a coisa andar, mais vai ser difícil a gente achar formas de prender a atenção das pessoas. Mas eu tenho certeza que cada dia mais um umbandista ele se conscientiza que ele precisa estar sempre em evolução, sempre estar melhorando. Isso daí me deixa tranquilo. Eu sei que os novos umbandistas eles vão continuar sempre nessa toada aí. Sim, com certeza. E eu quero saber, na verdade, a última pergunta que eu trouxe, se você quiser falar mais de outras coisas também, fica à vontade. Mas como que você constrói as pautas para o seu jornal? Como você disse, sempre tem um direcional, pelo menos, para o que as pessoas vão escrever ou sugestões do que elas podem escrever. Como que você encontra essas pautas sempre novas? Então, a gente tem na verdade, assim, eu vou mais no embalo do que está acontecendo, mais pelo mês, né? Aí se é o mês de um orixá, a gente foca um pouco nisso. Eu vou vendo o que está rolando também no mês antes, assuntos que estão rolando, o que está ali no momento, que está tendo bastante repercussão. Então a gente vai, né, procurando aí achar meios de chamar essa atenção para a galera, né? Então
eu procuro sempre variar um pouco o jornal, trazer um pouco sobre algum orixá que está ali no momento, naquele mês, trazer uma parte de ritual para ensinar alguma coisa, ou uma parte aí falando mais do pessoal, do desenvolvimento das pessoas, enfim, assuntos que tendem a ser aí momentos para nós, né? Então, por exemplo, nós estamos na pandemia, a tendência é que nós entramos mais numa parte reflexiva, num introspecto entre nós. Então, quanto mais a gente ir a fundo nesse assunto, mais a gente vai ter pessoas ali dando audiência dela para saber, para entender, para se refletir naquilo. Então, cada fase a gente passa por uma fase, né? Mas eu procuro sempre estar estudando as pessoas, vendo os grupos, vendo o que está acontecendo, vendo os assuntos ali mais primordiais, enfim, quando são épocas de festas, a gente procura fazer uma cobertura, a gente procura fazer uma entrevista, então a gente está sempre procurando atualizar, né? A ferramenta é atualizar os irmãos do que está acontecendo no momento, não que essa ferramenta se torne depois obsoleta, né? Que amanhã ou no meu outro mês já não faça sentido. Então a gente sempre traz informações que todos os meses vão ser coerentes. Obviamente que uma entrevista que foi dada ali há muitos anos atrás, hoje não vai estar tão atualizada, né? Mas provavelmente quem deu a entrevista vai seguir mais ou menos um caminho. Mas isso daí é bom para as pessoas conhecerem os terreiros, conhecerem os sacerdotes, conhecerem os nossos irmãos aí, passar essa informação para frente, né? Mas é isso, para criação de pauta, procuro estar nos assuntos do momento mesmo. Sempre nas trends, né? Sempre tá atualizado. Sim. Caio, quero muito agradecer sua presença aqui, gostei muito do papo, acho que deu pra gente entender muito sobre sua vida, Lógico que tem muitas coisas mais, como você mesmo trouxe, o ser humano é plural, tem muitas outras partes da sua vida que você provavelmente não falou aqui, mas acho que tudo que você trouxe foi extremamente legal. Muito legal também saber desse início do portal Caminho de Ogum, porque, querendo ou não, pelo Matuca postar algumas coisas, sempre estou acompanhando. Acho muito legal, acho muito importante o seu trabalho. Agradeço, de fato, por esse trabalho. Fico muito feliz com tudo que você está fazendo pela nossa Umbanda. Quero agradecer o Matuca também, que está aqui mais uma vez comigo gravando, ter topado esse desafio aí da gente fazer esse podcast. Muito obrigado, Matuca. Quero pedir para todo mundo que está ouvindo até agora se inscrever, compartilhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, porque a gente traz aqui conteúdo e coisas diferentes. E é basicamente isso. Caio, se quiser falar mais alguma coisa, Matuca, se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu encerro por aqui. Vou falar antes do Caio, porque o Caio fala e encerra. Quero agradecer o Caio. Então, vai lá. Agradecer o Caio pela oportunidade dele falar com a gente aqui. Essa semana, foi essa semana que a gente gravou ou foi semana passada? Não lembro. Semana passada. Nossa, a cabeça tá... e aí a gente gravou pro Telegram, ele vai postar no Telegram e depois ele passa os canais e tudo mais. Mas o Caio, ele deu oportunidade para eu escrever, né? Então, eu gosto muito de falar. Eu não sou escritor, eu escrevo o que vem na minha cabeça, não sou um cara formado para isso, estudado para isso, eu só escrevo o que eu penso, o que eu sinto, né? E algumas diretrizes que eu recebo também, então eu gosto de compartilhar aquelas que são permitidas. E é mais um meio, né? Nós estamos aqui, né, no nosso podcast, mas a gente quer que todo mundo ouça tudo, sabe? E é o que a gente fala desde o começo. Nós não somos a verdade, somos só pessoas conversando e falando o que a gente pensa, né? E nunca vai existir uma verdade única, porque eu acho que se existisse essa verdade única, as pessoas contestariam tanto que ela deixaria de ser verdade. Então cada um tem a sua... Também qual é a graça, né, Matuca? Ah, não, gente. O legal da vida é a pluralidade, é você se achar, você se encaixar, você conhecer, você vivenciar. E no final das contas, o caminho vai ser sempre o mesmo, né? E aí eu não estou falando de Deus, nem não. O caminho vai ser sempre o mesmo. A gente sabe o que a gente deve ou não fazer. Todo mundo sabe. Todo mundo nasceu com esse chip programado, sabendo que a partir do momento que você viola o direito do outro, você está errado, né? Então, fora isso, você tem que fazer o seu melhor para você, né? Desde que você não viole o direito do outro. Então, esse chip já está programado na gente, né? Então, as pessoas só precisavam entender isso. E aí, cara, tudo que a gente conversou, da onde vem, para onde vai, a gente tem que pensar mais no agora. E quando a gente traz os podcasts, os programas, os jornais, igual o portal igual do Caio,
é pra gente falar do agora, né? Igual ele falou, muita coisa vai ficar ultrapassada. Não quer dizer que estava errado. Quer dizer que naquela época a gente pensava daquela forma e os pensamentos atualizam, a sociedade se atualiza, porque a Umbanda é o espelho da sociedade. Então, a sociedade se atualiza, o pensamento vai se atualizar, as coisas vão se atualizar. Então, é isso. Eu quero agradecer ao Caio, a Vi por novamente estar aqui, Motumbá, Axé, Saravá para todo mundo. E deixo pro Caio encerrar pra gente aí. Isso aí, galera. Satisfação novamente estar aqui. É uma grande oportunidade falar sempre da religião de Umbanda, falar sobre o portal, falar sobre o meu trabalho. Como eu já escutei uma vez o próprio Rubens falando, quando a gente tiver a oportunidade de falar da Umbanda, não importa quanto tempo demore, fale o máximo que você puder, engrandeça tudo que precisa ser falado. Então eu agradeço, falei um pouquinho sobre mim, sobre minha vida também, não só sobre a religião, mas eu quero agradecer, falar uma coisa que poucas vezes eu falo e tem que ser falada, e agora veio aqui do meu lado falando, e eu não posso deixar de agradecer o Baiano Severino, que é o chefe da minha casa, é quem dá a condução para minha casa, também é um dos que abriram caminhos para que esse jornal, esse portal existisse. Então, não poderia deixar de agradecer essa força da Bahia que nos auxilia, nos dá força, nos dá axé. Fora isso, agradecer meu pai Ogum pela oportunidade de estar em terra e passar. Nossa ligação é uma ligação muito forte, porque tudo que eu fiz até hoje é no seu nome. E se perguntar para mim por quê? Por que Ogum? Por que isso? Eu não sei te explicar, mas é porque Deus quis e é assim que a gente toca. Então, agradecer Ogum nesse mês de abril, que é o mês do nosso pai, então não tenho nem palavras. Agradecer Ogum que abriu o caminho para que eu conhecesse Matuca, conhecesse outras ferramentas, conhecesse outros colaboradores, conhecesse todo mundo que nos auxilia. Então, agradeço a todos vocês por terem ficado aí, pelo trabalho de vocês, a Vitória, que eu não tinha ainda o prazer de ter conhecido ela, mas hoje foi uma oportunidade de conhecer ela, tenho certeza que também aí é uma menina antenada aí nas redes sociais, nos desenvolvimentos aí das coisas, das tecnologias, e eu convido tanto ela como qualquer outro aí ouvinte que não deixe de seguir o Portal Caminhos de Ogum, tanto no Facebook como no Instagram. Quem gostar, lá no Facebook tem um canal do Telegram, ele é exclusivo, todo o conteúdo que vai para lá é pro Telegram, só sobe muito depois para a plataforma, e esse canal é gratuito também. Tudo que é formado lá, tudo que é falado lá, tudo que é feito lá é gratuito. Então, siga lá, é uma forma muito mais fácil da gente se comunicar e levar o conhecimento, né? Eu tenho certeza que todas as mídias que tem na religião de Umbanda, elas são válidas, não importa quem esteja fazendo, o que importa é que nossa religião continue indo para frente de um modo de qualidade. Eu sou a favor de todas as mídias, de todos os irmãos que escrevem, que falam, que gravam, que tocam, não importa, mas sempre com coerência por tudo que é feito. Isso daí tem que ser sempre feito e sempre pensado, tá bom? Agradeço essa oportunidade, espero que o programa de vocês tenha muito sucesso sempre, continuem levando aí essa ideia de conhecer pessoas, de desenvolver mais e mais conteúdo aí para nossa religião de Umbanda. Sei que vai ser um programa que vai durar muitos e muitos anos e que eu ainda vou vir aqui muitas e muitas outras vezes para a gente papear, para atualizar aí os projetos, para falar de novos projetos, quem sabe aí até ano que vem falando aí do livro, tendo oportunidade aí de também vindo aqui exclusivamente falar aí de alguns novos projetos. Então eu agradeço muito, muito mesmo. Obrigado, galera. Obrigado pelo tempo que vocês me deram. Como diz nosso irmão Matuca, Kiroco sempre nos dê muito tempo ainda para a gente poder fazer o que precisa fazer. E quando o nosso tempo acabar, que os nossos guardiões nos levem para onde tem que ser levado. Tá bom? Boa noite a todos, galera. Axé. Saravá a todos. Beijos, axé. Axé. Oh,